Ô, doutora, e há estudos que indicam aí benefícios para prevenir, para combater o câncer? Existe, olha que interessante isso. Como a planta é rica em antioxidantes, então, só para a gente entender, oxidação é perda de função. É quando uma célula começa a produzir o que não é para ela produzir, fazer o que não é para ela fazer. Isso chama câncer, né? O que esses compostos fazem? Eles eliminam as células que estão danificadas e ajudam o corpo a colocar células novas no lugar. Então, tem já bastante consistência científica a ideia, né, essa novidade de que a fruta-pão pode reduzir os cânceres, os tumores. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A Força do Agro, o Brasil que dá certo. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela Oeste, canais parceiros. Fruto lendário ajuda a prevenir câncer, diabetes, pressão alta. Conheça a fruta-pão. Alderson de Souza, nosso colunista, você conhece a fruta-pão? Conheço, curiosamente eu conheço. Porque tem uma coisa muito interessante, Joyce. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui junto com vocês também. Mas eu conheço a fruta-pão por causa de um brasileiro muito interessante, um senhor chamado Roberto Burle Marx. Talvez o maior paisagista que a gente já teve aqui no país, um verdadeiro artista, que ele colocou fruta-pão no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A família de meu pai é do Rio, sempre fui para o Rio de Janeiro, então eu sempre vi, era uma árvore bonita, exótica, diferente, muito interessante. Quem não conhece a fruta-pão já deve ter ouvido falar no Burle Marx e Flamengo, com certeza. Com certeza, Joyce, também é aquilo. Todo mundo gosta de ir ao Rio de Janeiro e vai passear lá na beirada da praia, porque o aterro é muito bonito. E é uma árvore que chama muito atenção. Então você olha para aquilo, não só pelo tamanho das folhas, mas o próprio formato dos frutos, como eles aparecem, e você pergunta assim, mas o que é isso? É uma fruta diferente. Aí falam, fruta-pão. E também aqui com a gente, doutora Sabina Donadelli, nutricionista. É um prazer recebê-la, doutora. Prazer é meu, uma alegria estar aqui com vocês. Pouco conhecida, a fruta-pão é rica em fibras e vitamina A, com propriedades antioxidantes que ajudam no controle da pressão alta, na prevenção de diabetes e até do câncer. Doutora, quais os nutrientes presentes aí nessa fruta? Fruta-pão, além da vitamina A, ela possui fibras, vitamina C, minerais como potássio, magnésio, antioxidantes, ela também tem ferro, tem zinco. Estou esquecendo de alguma. Tem compostos fenólicos que são excelentes antioxidantes. São bons, né? Fazem bem para a saúde, né? Tem na uva, né? Tá presente no vinho, em razão da uva e tantos outros alimentos. Ô Val, você já deu um spoiler aqui, qual que é a história da fruta-pão? A fruta-pão é muito interessante, Joyce, porque a gente sempre fala de espécies botânicos que vêm da América ou são da Europa, mas curiosamente a fruta-pão vem dos mares do sul, da Polinésia, lá da Oceania, desse lugar que é tão distante, tão interessante, né? Um monte de ilhas. E é muito legal porque é a base alimentar, a tal ponto que o Tahiti escolheu como a fruta símbolo. E ela já existe há mais de 3.500 anos e acabou se espalhando pelo mundo inteiro graças às navegações. Por quê? É uma fruta que foi usada desde o início como algo que para alimentação. E aí nos séculos 16, 17, quando os ingleses, portugueses, espanhóis viajavam pelo mundo inteiro, eles viam que era uma fruta muito legal, que matava a fome, era muito interessante e, o mais importante, muito fácil de ser cultivada. Matar a fome, nós já vamos falar sobre isso. Doutora, como que ela contribui aí então para a saúde do coração? Como ela é rica em minerais, ela ajuda a regular o sódio e a fibra também ajuda a baixar o chamado colesterol ruim. Então, ela atua tanto como antioxidante, por conta dos seus minerais, ajuda também a equilibrar o sódio
e atua como fibra solúvel, né, ajudando a baixar o colesterol ruim, eliminar isso. Então, ela faz bem para a pressão, para o controle da pressão arterial, né? Porque ela equilibra o sódio, né? E geralmente é o excesso aí, o sódio alto que acaba elevando a pressão, né, doutora? Exatamente. Ela atua no coração de 3 maneiras diferentes, abaixando o sódio e daí, né, regula a pressão, tem um impacto no coração também. Como antioxidante, porque a pressão alta e o colesterol alterado são condições inflamatórias dentro do organismo, e na forma de fibra insolúvel, de fibra solúvel, ela ajuda o colesterol a baixar através do intestino mesmo. Ô Val, e onde que geralmente se encontra a fruta-pão? Numa região muito interessante, ela é uma fruta equatorial, na região do Equador, esse espaço todo. Por isso que talvez aqui no sul-sudeste a gente não conheça tanto, porque ela não gosta de climas abaixo de 16 graus, não. Por exemplo, hoje ela ia sofrer muito aqui em São Paulo. Mas o que acontece? Regiões mais ensolaradas, regiões de calor, onde as pessoas precisam realmente de alimento e de uma espécie botânica que cresça rápido, produza rápido e produza bastante. Olha, cada fruto chega às vezes a pesar até 3 quilos. Então é uma quantidade muito grande. Por isso que todo esse cinturão equatorial do planeta Terra, a gente pode dizer que a fruta-pão está presente, e quando a pessoa tem uma ou 2 árvores plantadas perto de sua casa, ele e a família jamais passam fome. Ô Val, ela é parente da jaca? Eu acho que é prima da jaca, né, Joyce? Jaca é uma coisa muito controvertida, né? Tem pessoas que amam, tem pessoas que detestam por causa de cheiro, aquela... Enfim, mas elas são primas. A diferença é que a jaca é mais doce, ela tem sementes, aqueles bagos bem separadinhos, tal. E a fruta-pão não. Ela é mais densa, ela... Às vezes tem sementes, algumas espécies, outras não têm, mas ela tem um pedaço muito grande de polpa, e essa polpa que é mais densa, quando ela é cozida ou então assada, ela fica com gosto de pãozinho. Eu nunca experimentei, mas todos que experimentam são unânimes em dizer que acontece isso. Daí vem o nome fruta-pão. Nós ainda não falamos sobre jaca, que podemos falar. Com certeza. Vamos falar, com sim. certeza. Doutora, qual que é a melhor forma de consumo, apesar de que não é tão fácil assim encontrar, né, a fruta-pão, mas se alguém tiver oportunidade, alguém tiver acesso, qual que é a melhor forma de consumir? A gente precisa fazer a memória do Burle Marx e plantar para todo lado, porque é uma planta que dá fácil, né? Pode ser consumida cozida, assada, frita, grelhada. O pirê, né, purezinho, fica uma delícia. Quando a fruta ainda está verde, ela tem um sabor mais neutro, mais parecida com batata ou pão. Depois que ela vai amadurecendo, ela fica realmente um pouquinho mais adocicada, mas não chega a ser uma fruta doce. Então, em bolinho e em nhoque, né, o pessoal come, por exemplo, nhoque de mandioquinha, de batata doce, a fruta-pão é bem menos doce que a batata doce, por exemplo. Então, ela funciona em farofa, funciona em sopa. Até pão e bolo dá para fazer com a fruta-pão. Você veja quantas utilidades, né? A gente não sabe nada, a gente não conhece É o que a gente incrível. tem. A gente não sabe, Joyce, não sabe, mas está na hora de saber, né? Está na hora de aprender, porque, como a própria doutora disse, tem que divulgar isso por todo o Brasil, porque ela é muito fácil. Né? Em se plantando, nasce, e você vai ficar contentíssimo, porque em 2, 3 anos no máximo, você já vai poder colher e vai poder fazer todas essas iguarias, porque tanto do lado salgado quanto do lado doce, ela funciona muito bem. E uma coisa até curiosa, Joyce, eu falei, sem eu saber, você ainda nem tinha falado o tema desse nosso programa de hoje, eu fui em uma reunião e tinha uma coisa frita que eu falei, não é batata. O que é isso daí? Pode ser mandioca. Eu falei, não é mandioca. Era fruta-pão. Olha,
muito interessante. Frita em chips que você podia comer com patês e tal. Uma delícia. E estamos aqui falando já em seguida, né? Tudo sinergia. Val, os havaianos acreditavam que a árvore do pão, como também é conhecida, surgiu do sacrifício de um deus. É uma história muito interessante, só que o nome do Deus eu não vou falar, porque dá muita controvérsia. Mas era a história de um homem, que para eles era considerado uma divindade, porque no Havaí tem muito dessa árvore, que ele casou-se, teve filhos, mas as ilhas sempre tiveram uma dificuldade muito grande de alimentação. Peixe, tudo bem, tem épocas que acontece, tem épocas que não acontece. Então ele dizia que os filhos passavam muita fome. Então o que aconteceu? Ele disse para a esposa, olha, eu vou matar a fome de vocês, mas só que eu vou ter que ir embora. E um determinado dia a esposa acorda, ele não está mais presente e ela percebe que ele foi embora. Mas havia na frente da casa uma espécie botânica brotando. E aí ela diz a lenda, né, que é bonito, ela regou essa árvore com as suas lágrimas, essa árvore cresceu, nasceu a fruta-pão e eles nunca mais passaram fome. E não só no Havaí, eu diria assim, em toda a Polinésia, em toda a região de muitas ilhas, a fruta-pão está presente, matando a fome. Do sacrifício de um deus, Joyce, matou-se a fome de uma grande população. E eles existem até hoje, em parte por causa da fruta-pão. E como diz nosso conhecido, nosso amigo do agro, Roberto Rodrigues, né? O agro, para a gente alcançar a paz, a gente precisa matar a fome. E realmente não tem como você ter paz passando fome. Com certeza, Joyce. Eu falo que é a maior desgraça do mundo. A gente fala, isso, aquilo, ideologia. Não, eu falo, é a fome. A fome. Se você alimenta o ser humano, ele evolui, ele progride e ele colabora fraternalmente com a sua comunidade. Agora, quando a gente passa fome, é um desespero, é muito difícil. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. O povo vai eleger 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados. E escolherá o próximo presidente da República. Que vai nomear 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. E se tornou referência no jornalismo independente. Também por não aceitar um único centavo de dinheiro público. Porque o nosso compromisso é com você e com a verdade. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. E fazer com que os fatos cheguem a milhões de brasileiros que ainda não têm acesso ou familiaridade com o mundo digital. Porque no ano decisivo, o Brasil precisa escolher entre propaganda e o que de fato é fato. Para tornar isso possível, dependemos de você. Precisamos de mais 20 mil assinaturas para cruzarmos a marca de 120 mil assinantes. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Agora também vai garantir a existência da Oeste TV. Para que possamos levar informação de qualidade ainda mais longe. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Porque onde a verdade não chega, a mentira se espalha. Vamos juntos mudar o futuro. O Brasil precisa de um canal de notícias que mostre fatos. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar este mais novo projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo WhatsApp no número 11 94239 9799. Assine agora, a nossa equipe está de prontidão aguardando a sua mensagem.
Assine já! O que tem na fruta-pão que justamente dá essa saciedade, que ela alimenta, a ponto até, daqui a pouco a gente vai falar, de ser até utilizada em situações e momentos até para combater a fome? Precisamente a fibra solúvel. Então, para a gente entender o que é, a gente tem as fibras insolúveis, que são as folhas, e a gente tem as fibras solúveis, por exemplo, no jiló, essa polpa toda, né, constitui a fibra que é solúvel. A fibra solúvel, quando ela entra no estômago, ela forma um gel. Então, o índice glicêmico dela é muito baixo. E aí a planta se torna, primeiro, ela faz uma saciedade, ela preenche realmente o estômago. Como a digestão dela não é uma digestão super rápida, ela realmente dá tempo do cérebro entender que você comeu e liberar adequadamente essa resposta de insulina. Então, a pessoa não faz pico de insulina. E até alguns estudos apontam, não são absolutamente conclusivos, a gente sabe que tudo precisa estar dentro de alimentação, atividade física, sono, hidratação, mas já se sabe, já se especula com bastante apoio científico que a fruta-pão pode melhorar a sensibilidade à insulina, ou seja, é interessantíssimo como alimento para diabéticos. Bom, isso, né? É tão difícil um alimento que ajude, né? Que controle o diabetes. E, geralmente, quem sofre desse mal não pode comer nada, se for ver, né? É verdade, Joyce. Mas você sabe que desde o século XVIII, os próprios navegadores, o Capitão Cook, uma série deles já escreviam que a fruta-pão não só alimentava, mas curavam os marinheiros. Então, daquelas doenças que eles tinham, né, principalmente escorbuto, uma série de coisas que geravam uma deficiência orgânica, e a fruta-pão, só de se alimentar, já causava o quê? O benefício da saúde. Então, além de matar a fome, ainda restaura a saúde. Quer coisa melhor, quer notícia melhor que essa? E todas as partes da árvore, elas produzem látex? Todas, todas. Látex é aquele leitinho branco que sai. E por que os navegadores do século XVIII curtiam muito? Porque esse látex servia para calafetar os navios, para eles aguentarem ficar na água. A madeira é muito boa, Joyce. A madeira é meio amarelada e ela é leve, altamente resistente. A tal ponto que na arquitetura dessas ilhas existem trabalhos belíssimos para soleiras de porta, janelas, tudo feito o quê? Com a madeira da fruta-pão. E a fibra, a casca, vira uma fibra muito interessante que pode se transformar em tecido, não apenas como cestaria, esse tipo de coisa, não, tecido mesmo, roupa para você poder se vestir. Tudo é útil nela. Tudo é natureza, tudo é agro. Doutora, então é por isso que ele é considerado um superalimento para diabéticos, você já colocou aqui. Mas é claro, né, a gente sempre reforça aqui, e não tem uma recomendação de consumo, de dose, porque cada organismo varia, um é diferente do outro. Mas tudo tem que ser moderado e sempre, né? Tudo que a gente consumir moderadamente, é o equilíbrio e aliado ao exercício físico, né, doutora? Eu diria, o Wanderson vai lembrar, vai conhecer essa expressão, você também conhece a história de o hábito é que faz o monge. A gente precisa incorporar essas coisas que são saudáveis na nossa alimentação, então, assim, é muito comum, né? Fruta-pão faz bem. Aí a pessoa vai na feira, compra tudo que consegue, come uma vez, come uma semana e depois esquece. É esse hábito que não é tão interessante. Agora, se a pessoa consegue, planta no quintal de casa, planta na calçada, tem ali por perto, incentiva os vizinhos e todo mundo começa a comer 1, 2 vezes por semana, isso realmente vai fazer
vai influenciar as crianças a não comerem também, né, ultraprocessados, aprenderem a comer isso que está nascendo ali no quintal. Então tem toda um modo de vida em torno da alimentação que vai propiciar a saúde. Ô Val, e a polinização, ela ocorre por morcegos frugívoros. Às vezes a gente pensa que o morcego é aquela coisa do dragão, do Drácula e tal, mas eles também têm um papel importante na natureza, né? Com certeza, porque a gente tem medo desse morcego que diz que se alimenta do sangue dos animais ou então do sangue humano. Mas a maioria deles, a gente não pode esquecer que eles são mamíferos, mas eles voam, mas são mamíferos. Eles se alimentam de frutas. E é curioso, porque na fruta-pão a gente sempre fala, quando tem polinização, de abelha, de passarinho, de algum tipo de inseto. Mas no caso da fruta-pão, é por meio de morcegos. Então, olha, você já pode até olhar para o seu morceguinho de uma maneira mais amigável, dizendo assim, poxa, ele tem um papel muito importante. É ele que faz com que a fruta-pão desenvolva. Sem ele, ela não... Ia ser difícil, porque na árvore, Joyce, já nascem as flores macho e fêmeas, e elas precisam ser polinizadas, né? Então não dá para o galho da árvore fazer isso. Alguém tem que fazer. Quem faz isso daí muito bem? A morcegaiada, os morcegos. O campo sustenta o Brasil, mas quem dá voz ao campo? Na Revista Oeste, o agronegócio não é pauta de ocasião, é prioridade. Informação que respeita quem produz, conteúdo que chega onde o agro acontece. Assine a Oeste por R$ 1,15 por dia. E você fortalece o jornalismo que entende a força do campo. Acesse revistaoeste.com/assine. Cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode, vai transformar, Káutia. A Vitai Gold inovou mais uma vez e apresenta o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitai 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa, aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitai 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitai 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. Ô, doutora, e há estudos que indicam aí benefícios para prevenir, para combater o câncer? Existe. Olha que interessante isso. Como a planta é rica em antioxidantes, então só para a gente entender, oxidação é perda de função. É quando uma célula começa a produzir o que não é para ela produzir, fazer o que não é para ela fazer. Isso chama câncer, né? O que esses compostos fazem? Eles eliminam as células que
estão danificadas e ajudam o corpo a colocar células novas no lugar. Então, tem já bastante consistência científica a ideia, né, essa novidade de que a fruta-pão pode reduzir os cânceres, os tumores. O Val, a gente estava falando da fome, né? Norte e Nordeste já foi usada essa fruta, inclusive, para combater a fome em períodos de seca, né? E há quem diga que ela parece batata e alimenta como arroz. Agora a gente entende o porquê, né? Que ela tem esse poder de saciar. Com certeza, Joyce. E é engraçado porque a gente não pensa muito nisso, mas quando ela surgiu, os estudos, as primeiras referências, tanto botânicas como científicas, botânica e científica é a mesma coisa, mas enfim, no século XVIII, porque eles se preocupavam muito com a alimentação dos escravos. E não é à toa que ela foi ser colocada onde? No norte do Brasil, Pará, Maranhão, toda a bacia do Caribe, né? As Antilhas, Jamaica, toda aquela região, porque crescia rápido, produzia muito fruto, alimentava, curava a doença e era muito barata. Então, talvez esteja aí uma das explicações pelo qual a gente não conheça tanto a fruta-pão. Ela é muito fértil, ela é muito barata, então nenhuma empresa ainda se habilitou em produzir farinha de fruta-pão ou mesmo comercializar com a fruta-pão. Por quê? Em se plantando, nasce e dá para dedéu. E há alguma contraindicação, alguém que não pode consumir a fruta-pão? Em geral, ela é muito segura. Para a maioria das pessoas. Quem precisa tomar um certo cuidado, quem tem doença renal, porque realmente ela é bastante rica em potássio, então isso pode sobrecarregar o rim. Não é indicado, por exemplo, para crianças com menos de 2 anos de idade, assim como beterraba também não é, e espinafre, porque é justamente muito rico em nutrientes. E tem a questão, para algumas pessoas pode causar alergia por conta do látex. Então, se a pessoa já tem alguma sensibilidade, pode prestar atenção. Mas, de uma maneira geral, é muito, muito segura. Val, ficou faltando alguma dica, alguma informação para acrescentar? Não, eu acho que é apenas uma fruta que não só tem qualidades incríveis em termos botânicos, em termos alimentícios, em termos nutricionais, e a gente pode falar espiritualmente, ela está muito relacionada com a ideia de abundância e de proteção. Então, se você plantar uma árvore de fruta-pão no seu terreno, no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, você não só vai ter muito fruto, vai ter muito alimento, mas vai ter proteção e fertilidade. Pense nisso e mãos à obra. É isso aí, doutora. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada aqui pela sua participação. Prazer foi meu. Adorei. É isso, sextamos. E falando de fruta-pão, que é uma coisa tão legal, né, Joyce? Isso aí. Um super abraço, um super beijo. Estamos com abundância e proteção. Isso. Gratidão a você. Siga o nosso perfil no Instagram. Um excelente final de semana e até segunda-feira.